Olá, eu sou Marcos Sanches, professor e terapeuta holístico. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Chamado da Paz. O assunto não se esgotou. Ele é bastante extenso. Esse ato de condenar que intoxica e envenena nossa alma. Não vamos abordar todos os aspectos, mas o suficiente para encontrar o antídoto deste tóxico. Nós vimos aqui que há três principais razões que não devemos condenar as pessoas. A primeira delas é que vai nos inundar de sentimentos negativos. O segundo é que vamos cometer uma profunda injustiça no ato de condenar. E o terceiro é porque vamos nos desviar do foco de encontrar a solução da causa que gerou o problema. E também sabemos que esse é um dos 5 principais razões que nos impedem de encontrar o estado de felicidade, porque gera conflitos internos e, portanto, o sofrimento, nos tirando a paz. Quantas vezes nós utilizamos como sinônimo a palavra culpar e a palavra responsabilidade? Mas há que se fazer uma distinção. Vamos ver? A ideia desses vídeos surgiu de uma conversa que eu tive com um amigo espanhol que me disse: como você está? E eu disse: nossa, eu estou vivendo uma experiência de profunda paz, até de êxtase. Aí ele me diz: mas você é um cara muito egoísta. Eu disse: por que está dizendo isso? Então ele me disse: como que você está experimentando isso e não nos ensina a experimentar também? Então eu tomei isso como um desafio e disse a ele: ok, eu vou montar um workshop e levar até vocês todos os ensinamentos e práticas que me trouxeram nesse estado. E este workshop gerou uma apostila e essa apostila acabou gerando o livro O Chamado da Paz. E que com a pandemia eu decidi levá-lo para vídeos e distribuir gratuitamente para o maior número de pessoas possível. Então, eu tenho feito esses vídeos. Mas para levar esses vídeos para o maior número de pessoas, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você, se não se inscreveu, se inscreva, toque o sino para receber as notificações, se você ainda não fez. Se você já fez, não há necessidade, que basta uma vez só. Mas para cada vídeo, se você estiver gostando, então você dê o like, tá? E compartilhar, né? Compartilhar com a sua mídia, né? Do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né? Assim nós estaremos levando isso para um número cada vez maior de pessoas. E a importância disso é que existe um algoritmo, né? O YouTube tem um algoritmo que os vídeos relevantes eles mesmos divulgam. E para isso nós precisamos ter uma quantidade bem maior de inscritos e uma quantidade de likes e visualizações. Por isso então que eu preciso muito da sua ajuda. Agradeço muito, viu? Então vamos lá entender sobre culpa e responsabilidade. Culpa é crime, é negligência, é dano. Danação significa perder a alma. Ou mea culpa significa minha culpa. Ou condenar, que com significa intensificar, e danar é pagar o preço pelo feito. Culpa deriva de um sentimento de inconformidade com os resultados. Já a responsabilidade vem do latim respondere, que
que significa aquele que responde ou aquele que promete algo em troca. Deriva da identificação das pessoas que responderão pelas consequências do ato, ou aqueles que se comprometem a reparar o feito. E sempre haverá os responsáveis que não são culpados. Existe a falsa premissa de que as consequências da ação recairão sobre o autor do feito. Mas sabemos que as consequências recaem sobre não somente quem praticou o ato, mas com todas as pessoas ao seu redor, mais intensamente, e à medida que você vai distanciando, menos intenso. Em verdade, qualquer ação vai provocar uma consequência para todas as pessoas. Então, a responsabilidade é sobre quem recairá as consequências do ato. Então, há a lei universal de ação e reação. Para toda ação, há uma reação de mesma força e intensidade, no mesmo sentido, na direção oposta, que é a terceira lei de Newton. Ou ainda, no conceito mais antigo de karma, toda ação corresponde a uma reação, como um eco que reverbera. Há um dito zen que diz o seguinte: o discípulo chega para o mestre e pergunta: mestre, como devo tratar os outros? E ele responde: que outros? Ou seja, não há outros, somos todos um só. É como se fôssemos um elo de uma grande corrente. E se há uma perturbação num dos elos da corrente, toda a corrente será perturbada. É como se fosse jogar uma pedra num lago. Essa pedra vai criar uma perturbação na água, criando uma onda, e todas as moléculas da água serão afetadas. Tá? Nós somos como se fôssemos uma célula do tecido chamado humanidade. Afetando uma célula, afetamos o tecido. Afetando o tecido, afetamos a célula. Então, estamos o tempo todo afetando e sendo afetado pela humanidade. E é inevitável isso. E voltando ao exemplo da pedra no lago, quando jogamos uma pedra no lago, as moléculas de água, ou seja, a água que está próxima do evento, vai sofrer uma perturbação muito maior do que as moléculas que estão na periferia do lago. Então, dependendo da distância, ela vai chegar a uma onda muito imperceptível e vai afetar muito pouco, mas de alguma forma vai ser afetada. Então, toda a ação que você faz afeta a humanidade inteira e a humanidade inteira afeta você. Ou seja, nós somos responsáveis por todas as coisas feitas pela humanidade. E a humanidade é responsável por todas as nossas ações. Ter esta consciência é que nos leva a perturbar o menos possível toda a humanidade. E alguém pode pensar o seguinte: já que fazer alguma coisa gera consequência, então eu não vou fazer nada. Ilusão, porque a inação também é uma forma de ação e também terá suas consequências. Bom, vimos tanta coisa com relação ao veneno do condenar que precisamos fazer um resumo de tudo que nós vimos. Mas isso é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Então agora nós vamos para o nosso Tira Dúvidas. E a nossa pergunta de hoje vem de Carlos A. Amaro. Marco, eu acho que as pessoas que não são castigadas pelo seu crime se aproveitam da situação e voltam a fazer o crime.
Obrigado, Carlos, belíssima pergunta. Você tem toda a razão. Todo acerto deve ser estimulado e todos os erros devem ser desencorajados. É a lei da compensação. Mas veja que interessante, nós temos uma tendência a dar muito mais a quem menos precisa e dar menos a quem mais precisa. Veja uma situação, se você tem um amigo que viveu uma situação financeira bem por toda a vida e você está numa situação boa agora e ela está passando por uma dificuldade, você seria capaz de fazer uma doação generosa para ela muito maior do que você faria a um mendigo de rua. E isso é uma tendência do ser humano. Se você vê uma pessoa gerando um sofrimento para uma outra pessoa, a primeira coisa que vier na nossa mente, mesmo que a nossa mente apague isso e a gente tenha dificuldade de ter essa consciência, no primeiro momento nós vamos desejar que essa pessoa sofra o tanto quanto ela está gerando de sofrimento, às vezes até mais. Então veja, a pessoa que não tem compaixão e não tem empatia pelo outro, muito provavelmente na sua formação ela não recebeu amor suficiente para gerar esse tipo de sentimento. E quando nós a estamos julgando, nós desejamos que ela tenha menos amor ainda, né? Então, quando nós punimos as pessoas, reforçando o que nós dissemos, nós reprimimos a ação. Mas se você leva a consciência a essa pessoa, ela vai criar consciência e não vai reincidir. Então, quando você vê um crime, nós temos que tomar 3 medidas. A imediata, que é estancar a ação. A segunda é levar consciência a esse ser humano. E em terceiro lugar é tentar sanar a origem desse sofrimento. O que gerou, a condição social que gerou esse comportamento e a gente tentar sanar. Ok? Então, agradeço a pergunta, Carlos, espero ter respondido e ficamos por aqui. Meu coração abraça seu coração, até o próximo vídeo. Namastê!